Olá, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom estar aqui com você e mais uma noite abençoada de live da palavra neste domingo que o Senhor nos concedeu, depois de termos participado, muitos de nós, dos cultos presenciais nos templos da nossa igreja. Agora temos esse momento maravilhoso de recebermos do Senhor uma palavra para fechar esse domingo que Ele nos concedeu, e eu quero orar junto com você para que o seu coração esteja abençoado, sensível para receber a palavra de Deus, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te dar graças porque o Senhor é bom, o Senhor cuida de nós. Queremos te louvar por essa oportunidade que temos de estarmos na tua presença, em comunhão uns com os outros, ainda que de forma virtual, nessa oportunidade maravilhosa de recebermos a tua palavra. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a vida do meu irmão, da minha irmã, essa pessoa, meu Senhor, que resolveu acessar esse canal de informação para receber a tua palavra. Que a tua bênção seja sobre cada um de nós. Oramos por tantos necessitados do socorro, da cura, da libertação nesse momento, das pessoas acometidas, meu Deus, pela Covid-19, internadas, em recuperação, aqueles que estão nos CTIs, se não por causa da Covid-19, também afetados por outras enfermidades. Em nome de Jesus, seja a tua bênção sobre estas pessoas, meu Senhor, trazendo conforto, consolo, alívio, cura, restauração, pelo poder do teu nome. Nós abençoamos a nossa nação e toda expectativa nesse tempo de pandemia, em torno das vacinas que já estão sendo liberadas para a imunização da população. Que o Senhor haja de forma poderosa, a que não haja nenhum efeito colateral que comprometa a qualidade, o efeito necessário dessas vacinas no organismo das pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, oramos pela economia do nosso país, oramos pela área do emprego, que o Senhor nos dê, nesse princípio de mês, expectativas de coisas grandes que já estão acontecendo pela fé, em nome de Jesus, no nosso país. Oramos pelos nossos governantes, que o Senhor lhes dê temor na condução da nossa nação. Nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom e cuida de nós. E agora que o nosso coração esteja aberto, sensível, para recebermos a tua palavra nessa área, meu Deus, que toca tantas vidas, a sentimental. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e te agradecemos. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero ler com você a palavra de Deus que se encontra no livro de Amós, capítulo 3, versículo 3, apenas um versículo. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Nessa noite eu quero falar sobre um assunto, discernindo as perdas como ganhos. Eu procurei um texto mais adequado para basear a mensagem, mas confesso que tive dificuldade de encontrar. De qualquer forma, a palavra acordo tem a ver com o coração, como uma condição necessária para quem quer caminhar junto em qualquer nível de relação com outra pessoa. A origem da palavra relacionamento vem do latim relatio, que significa relatar ou narrar alguma situação, trazer alguma coisa de volta.
E como todo relacionamento é social, eu quero falar com você hoje sobre este assunto, compreendendo a partir de 2 níveis: as relações comunitárias, que são de teor afetivo, com base na reciprocidade de sentimentos, e as relações sociais associativas, de teor objetivo, com base na razão e na união de interesses. Eu não disse união por interesse. Então vamos refletir sobre o tema, especificamente sobre o ponto de vista do casamento. Me responda sinceramente, em qual dos 2 níveis está classificado o casamento? O casamento é uma relação social comunitária afetiva, com base na reciprocidade de sentimentos, ou o casamento é uma relação social associativa, com base na razão e na união de interesses? Bem, eu afirmo com certeza que o casamento se fundamenta nestes 2 níveis, devendo tanto o homem quanto a mulher saberem cada um e com clareza qual é o seu papel no desenvolvimento da relação de compromisso que assumem um com o outro, avaliando todos os riscos e benefícios da decisão de se unir ao seu cônjuge. Eu penso que um casal alcança solidez na relação quando passa da experiência da paixão impetuosa, que é a fase, podemos assim dizer, em que ambos, movidos pelo romantismo encantado, não estão ainda aptos para refletirem sobre as incompatibilidades que na verdade estão presentes desde o início da relação, para a vivência do amor responsável e comprometido na vida real, onde outros valores são levados em consideração como importantes na relação, capaz de dar ao casal a firmeza no propósito da união que assumiram. Não que a paixão deixe de ser importante na vida do casal no decorrer do tempo de convivência, porque a paixão deve ser conservada num determinado grau como o tempero que dá o sabor picante tão necessário à relação, seja ela de meses ou até de décadas, a fim de que seja preservado o desejo e o princípio da fidelidade de um para com o outro, o que na prática faz parte daquele voto assumido no altar de um se conservar exclusivamente para o outro. Porém, o benefício da paixão vivida pelo casal que alcançou a maturidade está em que a paixão já não determina sobre a cumplicidade mútua do homem e da mulher no que diz respeito à decisão que tomaram um dia perante Deus e as testemunhas no dia em que se casaram, decisão de serem fiéis até que a morte os separe. Por isso que o casamento, em se tratando de combinação de ideias, projetos e objetivos, deve começar no namoro. E se as incompatibilidades que se apresentam logo no princípio da relação forem ignoradas, em nome da paixão cega, sob o pretexto da ilusão de que a pessoa vai mudar o seu caráter, sua personalidade, o seu modo de pensar e o seu comportamento depois que se casar, então há uma grande probabilidade da pessoa, a curto, médio ou longo prazo, enxergar o seu ingresso na triste estatística do divórcio. Um casal não adquire a firmeza e a confiança na estabilidade necessária para a relação com palavras ditas de maneira exagerada e exibida, rasgando elogios um ao outro, usando forma de tratamento como amor, benzinho, paixão e outros mais melosos. Na verdade, isso não passa da banalidade de termos tão caros e ricos em seus significados,
que deveriam ser empregados na sua forma verdadeira de demonstração de interesse e cuidado pela pessoa amada. O que vejo, infelizmente, é a falta de noção do significado destas mesmas palavras, usadas por alguns casais no tratamento público que dão um ao outro, sendo que, com a mesma intensidade que tratam carinhosamente os seus animais de estimação, ou até mesmo as coisas que muito apreciam enquanto atendem às suas necessidades, também tratam os seus cônjuges, ou seu namorado, sua namorada, seu noivo, sua noiva, como pessoas amadas. Em outras palavras, da mesma forma como a pessoa diz: eu amo a minha mulher, ou eu amo meu esposo, eu amo a minha namorada, ou meu namorado, amo a minha noiva, ou meu noivo, diz também que ama o seu cachorro, ama o seu gato, ama o seu carro, a sua casa, tudo dentro de um contexto de satisfação individual, tirando o verdadeiro sentido das palavras, como eu falei, tão caras nos termos que elas representam. Não podemos generalizar, mas eu mesmo conheci casal que rasgava elogios em público um para o outro enquanto ministravam no altar do Senhor, dizendo: aqui está a mulher mais bonita, ou ela dizendo para ele: de todos, você é o homem mais lindo, eu sou apaixonado por você, eu sou apaixonada por você. Em pouco tempo depois desses elogios, estourar um escândalo de flagrante adultério que arruinou a vida do casal que era referencial de liderança e modelo para outros casais. E um dos enganos do maligno é fazer com que nos acostumemos com esse tipo de coisa na igreja, de tal maneira que basta só um pouco de tempo para que o caso caia no esquecimento, e lá estamos nós sendo de novo influenciados e liderados por pessoas que, apesar de terem pecado ao ponto de o próprio casamento ter sido destruído, continuam tendo a unção de Deus para ministrarem sobre a nossa vida. É a ênfase no carisma e o total menosprezo ao caráter. Mas pensando no casamento sob os dois aspectos destacados, como uma relação social comunitária, de teor afetivo, de relação de sentimentos, e como uma relação social associativa com base nos objetivos, na razão e na união de interesses, essa questão precisa estar bem esclarecida para o casal, para o bom estado de equilíbrio da relação. E o equilíbrio por si só não gera estabilidade na relação, porque o equilíbrio dá exatamente a ideia de esforço de ambas partes para o sustento do casamento. O contrário disso é jugo desigual. E o jugo desigual é a falta de interesse da outra parte na relação, sem procurar saber se quem caminha com ela no jugo está ou não sobrecarregado, está sobrecarregada, como se esforçando ou absorvendo mais peso para manter a relação, como numa conta conjunta, quando a responsabilidade pela administração do saldo devedor deve ser dos dois. Também no casamento, espera-se tanto da parte do homem quanto da mulher o mesmo interesse de investimento, pensando na relação como um bem comum e de interesse dos dois. Mas a crise entre o casal se agrava na hora de puxar o extrato da conta sentimental, quando se descobre que um está investindo mais do que o outro na relação. Dentro do casamento, é como se uma parte estivesse depositando mais sentimento que a outra, e a outra parte que menos ou nada tem contribuído, só soubesse fazer uma operação, o saque, mantendo sempre desfalcada a conta sentimental do casal. Neste sentido, as palavras de elogios declaradas de maneira exagerada e exibicionista podem se tornar uma espécie de
moeda falsa depositada na conta sentimental que, ao final, resultará num saldo insuficiente diante das adversidades reais que se apresentam. E assim, quando chega a hora em que a parte que mais investiu precisa sacar algum recurso da conta sentimental, se decepciona, porque descobre que não tem recurso disponível, uma vez que a parte que menos ou nada contribuiu levou tudo. Mesmo assim, como explicar a insistência de quem foi saqueado, quem foi saqueada nos seus sentimentos e nas suas expectativas de felicidade, por quem pouco ou nada investiu na relação? Como explicar essa pessoa continuar então investindo naquilo que declaradamente abriu falência? Tem gente que fez da sua relação sentimental já falida uma espécie de bolão da sorte, porque investiu tudo o que tinha motivado pela cegueira que a paixão compulsiva lhe causou. Para a outra parte, que diferença faz a falência da relação? O que de fato será contabilizado como perda para alguém que pouco ou nada investiu naquela relação falida? Então chega a hora de assumir o prejuízo, quando a parte usurpadora vai embora, deixando o enorme rombo na conta dos sentimentos e nas emoções falidas. E como administrar essa situação? Se a questão fosse começar do zero, ainda assim estaríamos falando de vantagem. Mas o problema é que o saldo está negativo e o coração, como um credor incompassivo, reclamando a restituição do que liberou em confiança, sem ser correspondido. E agora, como assumir o prejuízo de todo o recurso investido na relação falida, saqueado pela pessoa que foi embora? Neste caso, é uma questão de decisão por parte da pessoa que foi defraudada nos seus sentimentos, decisão que a levará a assumir a postura, seja de autocomiseração ou de amadurecido pelas circunstâncias naquela situação. A autocomiseração é o sentimento com maior probabilidade de ser admitido pela pessoa defraudada na relação falida, como postura de quem se coloca na condição de vítima, geralmente perturbada pelas perguntas que passa a fazer a si mesma: por que comigo? Onde eu errei? Como fui tão ingênuo, confiando cegamente? Eu não merecia isso? Tudo é como se a linda casa dos sonhos, construída na areia, desmoronasse, não de uma hora para outra, porque os sinais de ruína na relação há tempo vinham se mostrando, mas a paixão cega impediu a pessoa de enxergá-los. E porque foi construída na areia, não teve estrutura para suportar o ataque da onda que veio e levou tudo de uma vez só. A postura da autocomiseração é aquela em que a pessoa se sujeita a juntar os destroços da linda casa que a onda derrubou e que passou a existir só na sua imaginação. Um esforço sem sucesso, porque quanto mais se debate para se agarrar aos pedaços do que sobrou, mais para longe da sua margem de segurança a pessoa é levada, até mergulhar num naufrágio emocional, psicológico e sentimental, enquanto é conduzida para o fundo pela onda que leva os destroços da casa bonita que já não existe mais. A pessoa entra no terrível desespero de lutar contra as outras ondas que insistem em trazê-la de volta para a margem, porque não quer perder de vista os cacos que inevitavelmente se distanciam dela. Sim, o foco centralizado na onda que derrubou a casa bonita impede a pessoa de enxergar as outras ondas de possibilidades e de oportunidades que estão ao seu favor. Certa vez, numa praia, me aventurei a andar no mar até onde não dava mais pé,
E quando percebi que meus pés já não podiam mais tocar a areia, eu quis voltar. Só que quanto mais eu me esforçava para voltar para a beira da praia, mais eu sentia a força das ondas aumentarem, me levando para o fundo, para longe da praia. E nem meus pedidos de socorro podiam mais ser ouvidos por alguém. Então, procurando manter a calma, eu recuperei ânimo e entendi que aquelas ondas contra as quais eu lutava é que me levariam, e estavam me levando cada vez mais para o fundo do mar, né? Eu entendi que elas quebravam na praia. Foi aí que eu desisti de lutar contra as ondas e me deixei reconduzir por elas através de muitos caixotes que tomei até a beira da praia novamente. E quando cheguei próximo da margem, olhando para as pessoas, levantei a cabeça e saí da água como se nada tivesse acontecido. Aprendi a lição e nunca mais medi força com as ondas. É só quando a pessoa se rende à força das ondas que estão a seu favor, apesar de contrariarem a vontade do seu coração corrupto de continuar se debatendo atrás dos destroços do que foi perdido, e então a pessoa se deixa conduzir até a margem, é que ela recupera o fôlego para voltar à tona, ao início de tudo. E quando chega à areia, cai em si que o erro não estava na onda, que seguiu o seu curso e destruiu o seu castelo construído na areia, apesar dos caros sentimentos investidos na relação que desabou, porque a areia não é alicerce firme para empreendimentos duradouros. Você já ouviu alguém dizer: fulano precisa encontrar uma pessoa que lhe faça feliz? Agora se coloque no lugar de alguém feliz que está à sua espera para ser feliz. O que você pode aguardar de uma relação com uma pessoa infeliz, projetando em você a responsabilidade de fazê-la feliz ou fazê-lo feliz? O amor próprio, que não pode ser confundido com a doença do narcisismo, é a autoconsciência que uma pessoa tem de ser feliz e que só é possível demonstrar sentimento por outra pessoa quando se reconhece bem consigo mesma e que não precisa de ninguém para ser feliz, para lhe fazer feliz. Pelo contrário, de tão feliz que é, deseja encontrar outro alguém para conjugar, para compartilhar a felicidade que já tem. O amor próprio, depois de tantos caixotes que a pessoa tomou das ondas até chegar de volta à areia, faz com que ela assuma uma postura amadurecida em relação à vida, entendendo que vale mais a pena celebrar o resgate que recebeu do naufrágio sentimental do que contabilizar prejuízos daquilo que jamais terá de volta. A postura madura não tem nada a ver com preocupação de mostrar para outra pessoa que não valorizou a relação o que ela perdeu, mas de se conscientizar pessoalmente do que a outra pessoa não mereceu da sua parte. No tempo em que os jovens procuravam os pastores para falarem sobre o assunto namoro, eu procurei o meu pastor para lhe dizer que por questões de incompatibilidades eu havia terminado o namoro, ainda com dúvidas se deveria ou não ter rompido o namoro, e por estar preocupado com a situação da outra pessoa, imaginando que o meu pastor me aconselharia a orar a respeito da possibilidade de retorno do namoro, ele de forma muito direta me falou: melhor terminar um namoro do que um casamento. Dói, incomoda, causa uma sensação de vazio, mas acredito que há perdas no campo sentimental que são verdadeiros livramentos de uma relação familiar atribulada no futuro. A única pessoa insubstituível na sua vida é Jesus.
E se o casal está na fase do namoro, do noivado, ou mesmo que sejam casados já há algum tempo, e um diz para o outro: você é a pessoa mais importante da minha vida, desconfie desse lugar de importância que você ocupa na vida dessa pessoa, seja namorado ou namorada, noivo ou noiva, marido ou mulher, porque quando surgiu a oportunidade de você ser substituído na vida dessa pessoa, ela não vai hesitar em transferir os sentimentos insubstituíveis que diz ter por você para outra pessoa. Por isso que a nossa expectativa deve estar na relação insubstituível com Jesus. Pergunte para o seu namorado, para o seu noivo, para a sua namorada, para a sua noiva, marido, mulher, qual a pessoa mais importante na sua vida? E a resposta será um indicativo do quanto você pode confiar nessa pessoa. Pode confiar nele ou nela? Só podemos confiar plenamente em alguém quando seu primeiro compromisso for com Jesus. Para saber a respeito disso, busque descobrir quais são as preferências dele ou dela e como administra ou em que investe o seu tempo e qual o assunto que mais lhe interessa. Na prática e em ordem de prioridade, no dia a dia, qual é o lugar que a oração e a leitura da palavra de Deus ocupa no coração dessa pessoa? São perguntas que você deve fazer para a pessoa com quem vive a relação sentimental. Essa dependência que a pessoa afirma ter da outra, quando diz eu não vivo sem você, por mais bonita e romântica que pareça ser a frase, é uma nítida demonstração de inversão de prioridade em relação à comunhão que deve ter com Jesus. E isso pode se transformar numa patologia, sim, numa doença, numa obsessão que prejudica o relacionamento. Pelo seu amor a Deus, você precisa repensar algumas situações que têm invertido o lugar de Deus no seu coração. E pelo seu amor, Deus nos permite grandes perdas para que Ele mesmo ganhe o nosso coração quando nós estamos ocupados com pessoas ou coisas indevidamente. E junto com as perdas, vem também as consequências que no primeiro momento jamais pensamos serem boas para a nossa vida, e isso por causa da inversão de valores e devido ao significado que damos às coisas ou às pessoas, que quando chega o momento necessário em que Deus permite ocorrer determinadas situações como forma de livramento para fazer sair da nossa vida o que toma o lugar dele no nosso coração. Sobre o assunto que nós estamos tratando hoje, podemos aprender muito com o filósofo francês Jean-Paul Sartre, que disse a sua célebre frase: não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Rejeitar a postura de autocomiseração e assumir a postura de alguém amadurecido pelas circunstâncias não anula as consequências que as perdas causaram, mas a visão da pessoa a partir do estado em que se encontra, não aceitando para si o lugar de vítima diante da situação, muito menos se sujeitando ao sentimento de pena por parte das pessoas. Sobre as relações sociais associativas, aquela que eu falei de teor objetivo com base na razão e na união de interesses e não na união por interesse, foi a respeito dessa reciprocidade que eu falei. A união de interesses tem a ver com a responsabilidade que ambos assumem no relacionamento como uma forma de se completarem um ao outro e de continuamente buscarem se aperfeiçoar nesta satisfação mútua. Diferente da união por interesse, onde a pessoa não tem como importante a outra pessoa, mas sim as vantagens pessoais que pode obter das coisas que
podem ser usurpadas da outra pessoa, ou usando até mesmo a pessoa como um objeto do seu prazer, da sua satisfação pessoal. Uma vez que as vantagens e os objetivos pessoais são alcançados, se revelando como alicerces que sustentam a relação, aí não há mais razão de se manter erguida a casa bonita edificada na areia, que desde o princípio já demonstrava sinais de ruína. O problema pode ser real, o prejuízo com as perdas incalculáveis, mas a vida continua. E o que cabe à pessoa não é dar um novo sentido à sua vida, mas sim se orientar para o verdadeiro sentido da vida, e isso em obediência à boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Vá até as últimas consequências para salvar o seu relacionamento, mas não perca o seu fôlego correndo atrás de relacionamentos cujas responsabilidades não sejam mútua e reciprocamente assumidas. Valorize-se. Essa é a palavra que eu trago para o seu coração nesta noite, em nome de Jesus, e que você tenha expectativas de novidades do que Deus tem para fazer no seu coração, de mudança. Deus tem coisas muito além das suas expectativas para realizar. Depende da sua postura. Qual você vai assumir? A de autocomiseração ou a de amadurecimento diante das adversidades? Eu quero orar com você, abençoando a sua vida em nome de Jesus, e que essa palavra ela venha trazer direcionamento para as decisões que você precisa tomar. Vamos orar? Senhor, Tu conheces o coração de tantas pessoas que pararam para dar ouvidos a essa mensagem da palavra nesta noite. E a minha oração é que o Teu Espírito venha fortalecer, renovar, abençoar cada sentimento. Todos aqueles que se sentem defraudados numa relação sentimental em que a outra parte sacou mais do que investiu, depositou, em nome de Jesus, que nesta noite o Senhor esteja retribuindo com saúde emocional, saúde psicológica, saúde sentimental, poder espiritual. O Senhor esteja restituindo essa pessoa para ela se colocar de pé e enxergar as possibilidades que estas ondas contra as quais ela luta têm para fazê-la retornar à estabilidade, ao lugar de firmeza, onde ela vai se deparar com toda a realidade de perda que teve, mas acreditando que a vida continua e o Senhor tem muito a revelar para o seu coração, trazendo, meu Deus, a cura e a restauração que ela precisa. Essa pessoa não precisa, na condição em que está, de alguém para fazê-la feliz. Ela precisa ser feliz, tendo como prioridade o relacionamento com Jesus, e de tanta felicidade que ela experimentar, ela desejar encontrar alguém para compartilhar a felicidade em Deus. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida, eu abençoo o seu coração, eu abençoo todas as oportunidades que Deus tem de restauração para a sua vida sentimental. Tenha uma noite abençoada, um domingo abençoado. Peço que você compartilhe essa palavra com alguém que conheça e esteja precisando ser curada também nos seus sentimentos, nas suas emoções. Que você compartilhe com quantas pessoas puder essa mensagem, que vai estar disponível no meu canal do YouTube. Vou colocar o link daqui a pouco no Facebook. Se você compartilhar o link
da mensagem no Facebook, essa pessoa não vai conseguir assistir, porque essa mensagem não ficará gravada no Facebook, mas eu colocarei daqui a pouco o link para a pessoa acessar o canal no YouTube. Se inscreva no canal e compartilhe essa palavra para abençoar vidas, em nome de Jesus. Tenha uma semana cheia da graça do Senhor. Forte abraço, que o Senhor te guarde.